De 1975 a 1979, o Partido Comunista do Kampuchea governou o Camboja com mãos de ferro, perpetuando um genocídio que matou 1/4 da população. Quase 1 milhão de cambojanos foram executados, como inimigos políticos suspeitos ou devido às suas etnias. O regime atacava muçulmanos do povo Shan, vietnamitas, chineses, tailandeses e laosianos. Além das execuções, outro 1 milhão de cambojanos morreu por inanição, doenças ou exaustão por excesso de trabalho. O regime genocida assumiu o poder em meio a décadas de crise política. Após a Segunda Guerra Mundial, o monarca cambojano Norodom Sihanouk conseguiu a independência para o país, depois de quase 90 anos de um regime colonial francês. Mas as políticas duras de Sihanouk provocaram atritos com muitos cidadãos, principalmente com comunistas militantes a tempos contrários aos franceses, que voltaram sua atenção a derrubar o príncipe. O cenário instável foi agravado por uma violenta guerra em curso nas fronteiras do Camboja. No Vietnã, milhões de soldados americanos apoiavam o sul não comunista contra o norte comunista. Enquanto os Estados Unidos peticionavam pelo apoio cambojano, o príncipe Sihanouk buscava neutralidade. Mas em 1970, ele foi derrubado por seu primeiro-ministro, que permitiu os americanos a atacarem regiões do Camboja na busca de atingirem soldados do norte. Esses ataques mataram milhares de civis cambojanos. Para reconquistar o poder após a queda, o príncipe se aliou a inimigos políticos. O Partido Comunista do Kampuchea, também chamado de Khmer Vermelho, era liderado por cambojanos que sonhavam em fazer de sua nação uma sociedade rural sem divisão de classes. Eram opositores do imperialismo e do capitalismo do Ocidente. Buscavam guiar o país à autossuficiência, mas aos olhos do público, eles representavam a luta contra aqueles pró-governo americano. Enfurecidos pelo ataque destruidor dos Estados Unidos, encorajados pelo chamado do príncipe às armas, muitos cambojanos aderiram ao Khmer Vermelho. Por fim, uma guerra civil eclodiu. Foram 5 anos de um conflito brutal que matou mais de 500 mil cambojanos. Mas a violência não terminou quando rebeldes tomaram Phnom Penh em abril de 1975. Ao conquistar a capital, o Khmer Vermelho executou todos associados ao governo anterior. Sihanouk foi afastado do poder e mantido sob prisão domiciliar, e o Khmer evacuou os residentes para o interior do país. Os incapazes de fazer a viagem a pé foram abandonados, o que separou inúmeras famílias. O novo regime retirou os pertences pessoais dos cidadãos, que receberam roupas e cortes de cabelo idênticos. A propriedade privada, o dinheiro e a religião foram proibidos. A nova mão de obra agrícola deveria produzir um volume exorbitante de arroz e os líderes locais seriam mortos se não atingissem a cota. Muitos priorizaram as ordens à capital em detrimento de alimentar trabalhadores. Subnutridos, sobrecarregados, sofrendo de malária e desnutrição, milhares faleceram. Membros do Khmer responsáveis pela ordem corriam os mesmos riscos. Quando o volume de arroz produzido não atingia a quantidade planejada, a liderança do Khmer entrava em paranoia. Acreditavam que inimigos internos tentavam sabotar a revolução, prendiam e executavam todos vistos como ameaça. A brutalidade continuou por quase 4 anos. Por fim, em 1979, tropas vietnamesas tomaram o controle do país junto a membros desertados do Khmer. Essa revolta política deflagrou uma nova guerra civil que duraria até a década de 1990. Nos anos seguintes, conseguir justiça às vítimas e suas famílias foi algo difícil. Um tribunal híbrido ONU-Camboja foi estabelecido em 2003, mas apenas os altos líderes do Khmer passaram por julgamento. Membros de posições inferiores se apresentaram à corte, porém não foram julgados. Em vez disso, foram testemunhas e compartilharam informações sobre o cruel sistema que permitiu seus superiores a cometerem crimes. Alguns desses autores foram até reconhecidos como vítimas por constantemente temerem por suas vidas e cometerem atos violentos como forma de autopreservação. A percepção dos membros do Khmer de cargos baixos como vítimas e não criminosos foi além do tribunal. Como outros cambojanos, membros do Khmer perderam familiares, passaram fome, tiveram suas casas e pertences retirados e trabalharam ao ponto de exaustão.
A paranoia na liderança do Khmer Vermelho elevou a taxa de executados do próprio Khmer Vermelho para acima da maioria étnica da população. Por isso, muitos cambojanos hoje não enxergam esse genocídio como um crime cometido contra minorias étnicas, mas como uma ampla campanha de violência que impactou toda a população. Até 2021, apenas 3 pessoas receberam sentenças de prisão. Muitas vítimas gostariam que o tribunal julgasse mais líderes do Khmer Vermelho. Porém, uma pesquisa de 2018 revelou que a maioria das vítimas sente que o tribunal contribuiu para a justiça. Após toda essa tragédia, é convidativo usar termos simplistas para retratar conflitos, qualificar um grupo como opressor e o outro como oprimido. Mas muitos cambojanos vivem em uma realidade mais complexa. Todos sofreram, até quem contribuiu para o sofrimento dos outros. Essa percepção não justifica quaisquer atos violentos. Porém, como uma sociedade se recorda de eventos traumáticos, influencia em quem é visto como vítima, quem é visto como criminoso e em como uma sociedade abalada constrói o seu caminho para o futuro. Se você gosta de aprender sobre história, inscreva-se neste canal, porque as lições de ontem podem nos ajudar a enfrentar os desafios de hoje.